Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma manhã juntos, mais um despertar da fé, mais uma devocional. Já é sorinha da manhã, nesse horário matinal, estamos aqui para alimentar o nosso espírito. Que alegria estar com você, já nessa manhã, juntinhos na presença do nosso Deus, para ouvir a sua palavra, para refletirmos e meditarmos, receber a orientação de Deus para a nossa vida. Gratidão, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá de presente. Somos gratos. E hoje nós temos como tema por nosso despertar da fé, salvo pela graça, transformado pela luta contra o pecado. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma. Que a graça e a paz do Senhor encha o seu coração neste novo dia, nesta manhã que Deus nos deu de presente. Hoje nós vamos falar uma verdade importante. Nós vamos ver na palavra de Deus sobre o nosso pecado. Sim, nós somos pecadores, mas não fomos chamados para viver nesta condição, conformados com o pecado, e sim transformados. Deus não espera uma perfeição instantânea, não é isso. Mas Ele espera um coração que luta, que se arrepende, que busca transformação, que busca santidade. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. E a palavra de Deus se encontra em Romanos, nós vamos ler agora. Diz assim, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Palavra de Deus. Palavra de Deus para o nosso coração, nos ensinando, nos mostrando o caminho. Nós não podemos estar conformados com este mundo, ou seja, com o que o mundo tem imposto para que nós possamos viver por ele, ou os nossos procedimentos, as nossas ações, os nossos pensamentos. Nós não podemos concordar com aquilo que o mundo tem imposto para nós. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, com a sua palavra, com a orientação que vem dos céus, para que nós possamos viver uma vida em Cristo. Amém? Palavra poderosa que acabamos de ler. Imagine alguém que está muito, mas muito doente, mas ele recebe o remédio certo para aquela enfermidade, ele aceita o tratamento e começa a tomar o remédio buscando a cura. Mas se ele ignora a enfermidade e não vai tomar os remédios para o seu tratamento, a sua doença ela vai piorar e, consequentemente, vai o levar à morte. Reconhecer que somos pecadores é o começo, assim como essa pessoa que está doente e quer o tratamento e quer tomar os remédios. A mesma coisa no mundo espiritual. Nós precisamos aceitar. Nós não podemos querer continuar vivendo no pecado. Nós precisamos lutar contra ele. Nós precisamos entender que nós não podemos permanecer doentes. O pecado é uma doença e nós precisamos ser curados. O único antídoto contra o pecado é o sangue de Jesus. É Jesus, é a palavra de Deus. A única forma de nos libertarmos é através da palavra. Por isso, lá em João, capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus não apenas quer te perdoar, Ele quer transformar a tua vida, a minha vida. E nós começamos a ver, reconhecer o pecado é parte da vida cristã. Reconhecer que nós somos pecadores faz parte da vida cristã. Primeiro passo, na verdade, reconhecer que somos pecadores. Ser cristão não significa nunca errar, não é isso. Nós vamos errar, somos pecadores, somos falhos. Mas significa ter consciência do erro, ter consciência da transgressão, ter consciência do pecado, é buscar perdão de Deus para a nossa transgressão. A graça de Deus nos alcança. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus nos alcança no nosso maior auge de transgressão, de pecado. Quando nós falhamos, a graça de Deus está lá nos abraçando. Mas precisamos ter atenção. Atenção, a graça não é desculpa para que nós venhamos a continuar pecando. A graça não é um privilégio que temos para pecar. Claro que não. A graça é um presente que nós não merecemos. E o Senhor Deus nos deu. E através do seu amor incondicional e sacrificial nós estamos aqui. Glorificado seja o nome dele. A ele a honra, a glória e todo o louvor. Então o que é que nós precisamos fazer? O texto nos ensina, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12:2, ele nos ensina. Nós não podemos estar conformados com o pecado. Nós precisamos lutar diariamente pela nossa transformação. Precisamos lutar diariamente para dizer não às coisas que não agradam a Deus, às atitudes, às ações, os comportamentos que não agradam a Deus. Deus nos chama a uma vida de mudança constante. Isso não para, só quando nós partirmos.
para o plano perfeito. Não se conformar no pecado significa não normalizar aquilo que desagrada a Deus, que é o que tem acontecido. Muitas vezes nós normalizamos as coisas que desagradam a Deus. Não podemos justificar os nossos erros repetidos. Não. Precisamos buscar crescimento espiritual todos os dias através da palavra de Deus, através da oração. A santidade não é perfeição. Não é isso. É ser separado. É um processo de decisão, de lutar diariamente. Nós precisamos, olha, esse processo de decisão diária é uma escolha nossa. Você e eu, nós podemos até cair, mas não pode decidir permanecer. Nós não podemos decidir permanecer no chão. Não podemos. Ei, levanta, sai daí. Não queira, não se acostume com este lugar. Este lugar não é para você. O Senhor Deus tem um lugar preparado para ti. Não podemos viver no pecado. Precisamos mudar e lutar para que o pecado não esteja em nós. Lutar contra isso. Lutar contra nós mesmos. Lutar contra a nossa mente. É uma renovação de entendimento, segundo o apóstolo Paulo, a transformação. Essa palavra, ela tem uma natureza que vai trazer uma palavra latina chamada metamorfose. Essa transformação é comparada a uma metamorfose, ou seja, uma lagarta, um bichinho destruidor, que causa destruição, que vai para um casulo, que representa ali a morte daquela natureza, e ali sai, explode uma borboleta que multiplica, que traz vida. É assim, essa transformação que o apóstolo Paulo está falando, que Jesus propôs para nós. É uma vida nova. Ei, o Senhor Deus está chamando você e eu para não nos conformarmos com esse mundo. Precisamos viver uma vida íntegra na presença do Senhor. O Senhor está chamando você, está me chamando, para ter um compromisso com Ele, para que nós possamos estar garantidos naquele lugar perfeito que Ele preparou para nós. O Senhor Deus tem bênção para nós aqui nesse lugar. Nós precisamos andar na presença dEle, é com Ele que as coisas elas são conduzidas e nós conseguimos até resistir às situações mais difíceis da nossa vida. Mas sem Jesus, nós não conseguimos nada. Ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. E se nós vivemos no pecado, nós estamos longe dele, porque o pecado nos separa de Deus. Então, essa palavra deve ecoar no teu coração. Reflita sobre isso hoje. Em nome de Jesus, pensa muito sobre essa palavra hoje. Que haja transformação, lute por isso. Que haja transformação na sua vida. Reconheça as áreas da sua vida que precisam de mudança, de transformação. Peça perdão a Deus com sinceridade nesta manhã. Entre na presença do Senhor, peça perdão a Ele. Senhor, me perdoa, de verdade. Eu estou errado, eu errei, eu pequei. Mas eu não quero permanecer aqui. Eu quero lutar contra isso. Ei, luta. Luta contra o pecado para que você possa ser transformado. Tome uma decisão hoje, uma decisão prática de afastar-se do pecado. Pergunte-se, estou lutando contra o pecado ou estou acostumado com ele? E se essa pergunta foi estou acostumado, faça um ato de confissão na presença do Senhor hoje. Se arrependa dos seus pecados, se levante, sai desse lugar e lute pela transformação. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Um dia abençoado para você. Fica com Deus.